Sou o Diácono Alberto. Estaremos dando início agora à nossa Escola Bíblica Online Semeando Vidas, falando sobre as cartas paulinas, e hoje estaremos estudando o capítulo de número 6 da carta escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, essa carta de 1 Coríntios, ele lida com outra situação que não estava ajudando a igreja de Corinto em seu testemunho cristão. Os crentes coríntios, como a maioria dos crentes de hoje, nem sempre eles concordavam entre si. Assim, eles estavam levando as suas querelas ou suas causas ao Tribunal Civil da Feira Pública. E diante de juízes pagãos, que eles estavam levando as causas, ao invés de levar perante os santos. Esses juízes, eles arbitravam, de acordo com as leis, e os costumes e as ideias pagãs, em lugar de arbitrarem de acordo com os princípios cristãos. O apóstolo Paulo, ele não quer dizer que não devemos usar os tribunais civis ou criminais para determinadas situações, principalmente envolvendo incrédulos. Nem quis dizer que os juízes pagãos, eles nunca dariam um veredito, ou uma decisão justa. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas os casos entre os crentes, eles seriam observados pelo mundo pagão, que então eles ficariam questionando, o amor cristão proclamado pelos crentes de Corinto, já que um irmão estava levando o outro para ser julgado por um tribunal ímpio, um tribunal pagão. E o apóstolo Paulo, ele queria que a igreja de Corinto, ele procurasse os seus membros, os seus membros mais sábios, para arbitrar as diferenças que por acaso ocorriam entre os irmãos. O apóstolo Paulo, queridos, ele não está sendo aqui nesse capítulo 6 sarcástico. Não, ele está falando sério. Ele está considerando que todos nós um dia julgaremos o mundo e os anjos. O apóstolo Paulo está falando sobre isso. Mesmo o cristão que for o mais insignificante, eles devem poder fazer um trabalho melhor do que os juízes que são pagãos. Mas ele quer que esses crentes de Corinto sejam envergonhados, porque eles agem como se não houvesse entre eles nenhum sábio, ninguém sabe o bastante para resolver essas questões e esses problemas. E a intenção do apóstolo Paulo era que as suas palavras, de certa forma, chocassem aqueles irmãos de Coríntios que viviam estas situações, que iam até os tribunais uns contra os outros e tribunais julgados por incrédulos. Por certo, querido, os incrédulos, eles ficaram chocados com isso. O apóstolo Paulo fala que, diante dos inúmeros conflitos internos da igreja de Corinto, levados até os tribunais romanos, o apóstolo ele propõe um modelo de conciliação para a igreja local. E o apóstolo Paulo ele faz uma advertência de que quem não acatasse as suas sugestões estaria correndo o risco de ser classificado com os demais pecadores e condenado à perdição eterna. Acompanhe comigo o que o apóstolo Paulo escreve nessa carta aos Coríntios, no capítulo de número 6. Diz assim o texto: ouça, algum de vós, tendo algum negócio contra o outro,
ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ele faz essa primeira pergunta. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Outra pergunta. Não sabeis vós que os santos irão julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por nós, sois porventura indignos de julgar julgar as coisas mínimas? Outra pergunta do apóstolo Paulo. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Outra pergunta. Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima da igreja? Outra pergunta. Aí o apóstolo fala que vai envergonhá-los. Para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Só perguntas. Versículo de número 6. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis? Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Isso é uma pergunta, tá? O apóstolo Paulo está perguntando para o povo. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Aquele que pratica injustiça, fique sabendo que não herdará o reino de Deus. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E o que algum tem, e o é quem tem sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ele fala aqui que, né, mesmo pecadores, haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Porque o apóstolo Paulo continua no versículo 12 dizendo que os nossos corpos são membros de Cristo. E ele diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor,
e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Mais uma pergunta. Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajuntam com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete e fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ora, ou não sabeis que o nosso corpo é um templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus, ao vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nesse capítulo de número 6, o apóstolo Paulo, ele estava explicando, ensinando para a igreja de Corinto, sobre julgamento, sobre que eles não deveriam levar causas para os ímpios julgarem coisas que eram santas. E com relação à disciplina, o apóstolo Paulo, ele fala que às vezes a igreja deve aplicar a disciplina aos membros que pecam, Porém, essa correção, ela deve ser aplicada, pela igreja cuidadosamente, de forma direta e amorosa. E como seriam essas situações que o apóstolo Paulo tenta corrigir? Ele diz que erro não intencional e o pecado particular, pecado público e ou aqueles cometidos de forma flagrante e arrogante, como era o caso que estava acontecendo na igreja de Coríntios, que um jovem estava tendo relações sexuais com a sua própria madrasta. E isso estava sendo público. E o apóstolo Paulo fala que, nesses casos, vá até o irmão e lhe mostre a falta em particular. Nós vimos um erro do irmão. Devemos ir lá, chamar o irmão, você está cometendo esse pecado, você está andando fora das normas, do cristianismo, daquilo que o Cristo espera de nós. Então vá até o seu irmão e lhe mostre a sua falta. O que ele está fazendo em particular. Se ele não quiser te ouvir, converse com o irmão na presença de 2 testemunhas. Mas se o irmão se recusar a ouvir, até mesmo diante da testemunha, então pegue e leve o assunto à igreja. Ou seja, leve ao pastor, que o pastor irá reunir os membros para que aquele crente venha a ser admoestado. Mas depois desse espaço, se ele se recusar a ouvir a igreja também, o apóstolo Paulo diz que devemos excluir da comunhão essa pessoa que cometeu o erro. Porque a igreja unida, ela deve demonstrar a sua reprovação. Mas o perdão e o conforto devem ser dados se a pessoa vier a se arrepender.
né? Porque somos falhos. E se a pessoa se arrepender, né? O perdão e o conforto, eles devem ser dados a esta pessoa. O apóstolo Paulo também diz para nós não se associe a uma pessoa desobediente. Não devemos nos associar a pessoas desobedientes. Se tiver de fazê-lo, dirija-se a esta pessoa como se ela fosse alguém que precisa de uma advertência. Seja franco, irmão. E depois que esse irmão que está em pecado tiver duas advertências, o apóstolo Paulo sugere que o exclua da comunhão. O apóstolo Paulo é bem duro com relação a essa forma de agir de alguns crentes, principalmente a igreja de Corinto, que era uma igreja que era bombardeada por todo tipo de atos, de causas sexuais. Existia um templo, num templo que existiam 1000 prostitutas na igreja, no templo de Adonis lá em Corinto. Tá? Então, o apóstolo Paulo conhecia bem a cidade, né? E o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso no capítulo de número 6. Ele começa dizendo que, no capítulo 5, ele explicou como se deve proceder em relação à imoralidade abertamente praticada na congregação. Né? Como falei, o jovem estava mantendo relações com sua madrasta e toda a igreja sabia, mas ninguém o advertia. Já no capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele ensina como a congregação ela deve tratar de problemas menores, né? Entre os crentes, né? Na congregação. Porque a sociedade, ela instalou um sistema legal no qual as discordâncias elas podem ser resolvidas diretamente nos tribunais, né? Se você tem uma causa com contra o seu irmão, você vai aos tribunais. Mas o apóstolo Paulo, ele declara que os cristãos não devem ir a um tribunal secular para solucionar suas diferenças. Não, né? Não vou dizer casos de roubo, mas o irmão insultou o outro, então eu vou entrar na justiça. Hoje é uma prática comum, né? Chama-se de homofóbico, denomina-se de vários nomes, vários adjetivos, né, nos dias de hoje, por conta de você chamar o irmão de algum nome diferente, né? Aí você, não, eu vou direto lá na justiça, vou botar esse irmão na justiça, porque ele me chamou de sem cabelo. Aí eu, não, vou processar o irmão. Né? O mundo hoje vive disso, de processos, né? E o apóstolo Paulo, ele declara que os cristãos, ele não devem ir a um tribunal secular para solucionar suas diferenças. Como cristãos, nós temos o Espírito Santo e a mente de Cristo. Então, por que deveríamos nos dirigir àqueles que não possuem a sabedoria de Deus? Né? Porque pegar uma causa interna da igreja e levar a um tribunal de ímpios. Por tudo que recebemos,
como crentes, e por causa da autoridade que teremos no futuro para julgar o mundo e os anjos, nós devemos ser capazes de lidar com as eventuais, né, disputas dentro da igreja. Temos que ter esse conhecimento, essa noção, que nós devemos, né, julgar a causa, chamar o irmão, né, e mostrar para ele que ele precisa se consertar, né, porque o apóstolo Paulo, ele diz que os cristãos não deveriam levar suas demandas aos incrédulos, né? Deveria ser julgado por incrédulo em tribunais seculares. Se o juiz e o júri não forem cristãos, provavelmente não serão sensíveis aos valores cristãos. A base para ir a um tribunal é frequentemente a vingança. Isso nunca deve ser objeto de um cristão. Os processos, queridos, eles acarretam danos à causa de Cristo e tornam a imagem da igreja negativa, né? O crente mora na casa do outro crente, não quer pagar o aluguel, e aí? Você tem que levar ao tribunal, pedir a ordem de despejo. Isso vai glorificar a igreja de Cristo? Quando você chegar na frente do juiz e falar, não, eu sou seguidor de Cristo, e o outro, não, esse aqui é meu irmão da igreja tal, aluguei, não pedi nem o fiador, não pedi nenhuma garantia, porque ele era meu irmão, ele é meu irmão em Cristo. Aí você vai chegar lá e vai falar na frente do juiz, né, que você é irmão em Cristo, mas você é caloteiro. E esses processos, eles acarretam danos, né, à causa de Cristo. E tornam a imagem da igreja muito negativa, levando os incrédulos a enfocarem mais os problemas do que o verdadeiro propósito da igreja. A igreja de caloteiro. E o apóstolo Paulo, querido, no versículo 9 ao 11, vamos ver aqui, versículos 9 ao 11, diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? E por que fazemos injustiças? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E o que o apóstolo Paulo quer falar sobre esse assunto? Que nenhum desses herdarão o reino dos céus. Nesses versículos de 9 a 11, o apóstolo Paulo descreveu as características dos incrédulos. Ele não disse que todos aqueles que foram impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, estão automaticamente e irrevogavelmente excluídos do céu. Não. Os cristãos, né, eles tiveram um passado diferente. Eles podiam ainda estar, vamos dizer assim, lutando contra os seus desejos pecaminosos. Mas eles não deveriam continuar nessas práticas.
Por isso que o apóstolo Paulo os adverte. O apóstolo Paulo ele mostrou claramente que mesmo aqueles que pecaram deste modo podiam ter sua vida transformada por Cristo, com certeza. Aqueles, porém, que se diziam cristãos, mas persistiam em tais práticas, sem sinal de arrependimento, esses sim não herdariam o reino de Deus. E essas pessoas, queridos, eles precisavam reavaliar a sua vida para verificar se realmente eles criam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Porque em uma sociedade permissiva como era Corinto, era fácil para os cristãos ignorar e até mesmo tolerar alguns comportamentos imoral. Eles, por ser uma cidade tão corrompida, com tantos disfunções, tantos problemas, era comum a sociedade aceitar, como hoje nós temos que aceitar muitas coisas que nos são impostas. Temos que aceitar, entre aspas, em termos, né? Nós temos que ouvir e até mesmo nos calarmos por conta dessa sociedade que estamos vivendo, né? Nessa sociedade permissiva, era fácil, muito fácil para os que já eram convertidos ao cristianismo ignorar e até mesmo tolerar alguns comportamentos imorais, como a cobiça, né? Muitos cobiçavam, a embriaguez, e assim vai por aí afora. Enquanto eles se mostram indignados, né, com os outros irmãos, por exemplo, furtos e homossexualidade, nós não devemos participar de qualquer forma de pecado ou tolerá-lo. Nós não podemos ser seletivos. Podemos selecionar pecado, pecadinho, pecadão. Não podemos condenar ou perdoar de acordo com, vamos dizer assim, de acordo com o irmão que está apresentando aquele pecado. Não. Devemos, sim, como dizia o apóstolo Paulo, nos afastarmos das formas, né? Dessas formas mais aceitáveis de pecado. Mas é bastante penoso. Porém, não é mais difícil para nós do que foi lá para os crentes de Corinto, né? Hoje, temos aí o pecado batendo na porta em tudo, desde a hora que a gente acorda, a hora que vamos dormir, o pecado batendo na porta aí, através de televisão, as mídias, tudo nos leva, né, a essa forma hoje de pecado. Os padrões morais, né, hoje está difícil de seguirmos. Aquela mesa posta para a família, não tem mais, é cada um prato na mão, comendo em frente à televisão. E o apóstolo Paulo, queridos, ele enfatizou a ação de Deus ao fazer dos crentes novas criaturas. Ele estava enfatizando isso, olha, vocês são agora novas criaturas. Você não pode viver no pecado e principalmente
pegar o seu irmão e levar a julgamento diante de ímpios. Né? E o apóstolo Paulo estava enfatizando isso lá no capítulo 6, no versículo 11. Né? Versículo 11, o apóstolo Paulo fala sobre e é o que alguns têm sido. Né? O apóstolo Paulo tinha feito a relação daqueles que não iriam herdar o reino dos céus, e ele diz no versículo 11, e é o que alguém vocês têm sido. Ou você estava sendo efeminado, ou você estava sendo adúltero, sodomita, ou ladrão, ou avarento, ou bêbado, ou maldizente, ou roubador. E ele diz aqui no versículo 11, e é o que vocês estão sendo. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito, né, do nosso Deus. Ele está resumindo, né, que Deus, ao nos fazer crentes, nos fez também novas criaturas. E os três aspectos da obra de Deus são parte da nossa salvação. Nossos pecados, queridos, eles foram lavados, fomos separados para um fim especial, santificados e reconciliados com Deus, pois já somos justificados pela morte na cruz e ressurreição de Jesus Cristo. Aparentemente, algumas igrejas elas têm citado e aplicado de forma equivocada, né, as palavras todas as coisas me são lícitas. Que o apóstolo Paulo fala no versículo 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Né? Então, de forma equivocada, as palavras todas as coisas me são lícitas, né? E alguns cristãos em Corinto, eles procuravam justificar os seus pecados dizendo que Cristo eliminou todos os pecados. E assim, eles tinham completa liberdade para viverem como quisessem. E que as suas ações, elas não estavam estritamente proibidas pelas Escrituras. O apóstolo Paulo, queridos, ele respondeu a essas duas desculpas. Porque o fato de Cristo ter tirado os nossos pecados não nos dá a liberdade para continuar fazendo o que sabemos que é errado. E o Novo Testamento, ele proíbe especificamente muitos pecados que eram proibidos no Antigo Testamento. Algumas ações não são pecaminosas, porém elas não são apropriadas, porque elas podem controlar as nossas vidas e nos afastar de Deus. E algumas ações, né, elas podem até mesmo magoar as pessoas. E qualquer coisa que magoe, em vez de ajudar os outros, não é uma atitude correta. Muitas religiões, querido, no mundo, elas ensinam que a alma e o espírito,
eles são importantes, mas que o corpo não. E o cristianismo é, às vezes, influenciado por essas ideias. Na verdade, queridos, meu querido, o cristianismo, ele considera o aspecto físico de modo muito sério. Nós adoramos a um Deus que criou o mundo físico, e o declarou como sendo bom. Deus nos promete uma nova terra, onde as pessoas terão seu corpo transformado. Não uma nuvem cor-de-rosa, onde almas desencarnadas ouvirão a música de uma harpa. No âmago do cristianismo, encontra-se a história do próprio Deus, que teve um corpo, carne e sangue. Ele veio viver conosco, oferecendo tanto a cura física como a restauração espiritual. Nós humanos, como Adão, somos uma combinação de pó e espírito. Da mesma maneira que o nosso espírito afeta, o nosso corpo, este afeta também o nosso espírito. Não podemos cometer pecados, querido. Não podemos usar o nosso corpo sem prejudicar a nossa alma. Porque corpo e alma, eles são inseparavelmente unidos. Na nova terra, teremos o corpo ressurreto, que não foi corrompido pelo pecado. Então, nós apreciaremos a plenitude da nossa salvação. Quando tivermos nosso corpo transformado, estaremos testemunhando sobre a plenitude da nossa salvação. A liberdade, queridos, é uma marca da fé cristã. A liberdade do pecado e da culpa. E liberdade de usar e apreciar qualquer coisa que venha de Deus. Mas os cristãos não devem abusar dela e afligir a si mesmos ou as outras pessoas. Os excessos, eles trazem sérias consequências, querido. A glutonaria, por exemplo, ele leva à obesidade. Quem gosta de comer muito, bastante hambúrguer, muita batata frita, cheeseburger, rabada, feijoada, Não tem medidas para comer? Ou seja, peca pela glutonaria, vai ser um obeso. Então, temos que ter cuidado para não transformar o que Deus nos permitiu apreciar em um hábito ruim, que passe até mesmo a controlar a nossa vida. No versículo 13, o apóstolo Paulo está falando sobre imoralidade sexual. Vamos adiantar aqui porque já estamos quase na hora. Ele diz assim, os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo.
O apóstolo Paulo fala que a imoralidade sexual é uma extensão que está sempre diante de nós. Então, como falei, no cinema e na televisão, o sexo fora do casamento é tratado como algo normal e até mesmo desejável, como parte de nossa vida. Já o casamento é frequentemente mostrado como limitado, monótono e até mesmo triste. Nós podemos até ser tratados com desprezo, né, pelos outros se formos considerados puros. Queridos, Deus não proíbe os pecados sexuais somente para dificultar, não. Ele conhece o poder que o pecado tem de destruir-nos física e espiritualmente. Ninguém deve menosprezar o poder da imoralidade sexual. Ela devastou incontáveis vidas, destruiu famílias, igrejas, comunidades e até nações. A imoralidade sexual, irmão, destrói família, casamento, igreja, destrói tudo. E Deus quer proteger-nos para não prejudicarmos a nós mesmos e aos outros. Assim, Ele oferece a realização de que necessitamos, livrando-nos, né, da nossa solidão e desejos ímpios. O Senhor, Ele promete satisfazer-nos por meio de sua presença em nossa vida. E o apóstolo Paulo, né, ele quando disse que o nosso corpo pertence a Deus, né, o que ele quis dizer? Muitas pessoas dizem que têm o direito de fazer o que quiserem com o seu próprio corpo. Embora pensem isso, que são livres, eles estão, na realidade, escravizados. Eles são escravos dos seus próprios desejos. Quando nós nos tornamos cristãos, o Espírito Santo passa a habitar em nós, no nosso corpo. Assim sendo, o nosso corpo, querido, ele não nos pertence mais. O fato de Deus ter, né, nos comprado por um alto preço, né, ou por um preço justo e bom, isso alude, né, alude a nossa condição de escravos adquiridos em um leilão. A morte de Cristo, ela nos libertou do pecado, mas nos obriga a servir a Cristo. Se alguém viver em um edifício de propriedade de outra pessoa, procurará evitar violar todas as regras do condomínio, né, as regras impostas pelos condôminos, né? Porque o nosso corpo, ele pertence a Deus. E não devemos violar os padrões de vida estabelecidos pelo Senhor, conforme o apóstolo Paulo nos ensina, né? No versículo de número 20, porque fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Somos propriedade exclusiva, queridos.
temos uma morada eterna junto de Cristo. Só precisamos seguir com aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina nesse capítulo de número 6. Sermos justos, não levarmos as nossas causas com nossos irmãos para o tribunal dos ímpios, e sim procurarmos os sábios da igreja para que essa pessoa possa vir a ser corrigida. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe e te proteja, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.